as ideias lá em novembro, né, no Unicamp, e no momento ele está sendo realizado. Então é muito bom poder estar aqui trazendo já algumas dessas perspectivas, né, que a gente tem daqui para frente, baseado na experiência, né, também além da questão conceitual, a gente poder trazer já uma curva aí de aprendizagem para pensar em novas iniciativas, né. Então, como o Fábio falou, contextualizou, eu cheguei no momento que o GT de capacitação ele estava sendo, acho que estava tendo essa transição, né, estava deixando de ser o GT, e eu lembro que no encontro isso foi falado que o fato do GT estar sendo incorporado, vamos dizer assim, pelo observatório, não significava que não existia essa demanda, né, de formação, de capacitação, e naquele momento, na reunião estava, o Lina também estava lá nesse encontro, né, eu falei sobre uma experiência na UFRJ, de um projeto de extensão, que eu fui responsável pela organização e eu sou coordenadora, que é o NAPROCULT, que é o Núcleo de Apoio à Produção Cultural. E o NAPROCULT, qual é a questão? Ele surgiu justamente oferecendo consultorias gratuitas, desde o momento da elaboração do projeto cultural. Então, muitos agentes culturais, fazedores de cultura, né, artistas, gestores culturais, se envolvem em ações culturais, mas muitas vezes encontram dificuldade no momento de estruturar, de sistematizar para poder participar de oportunidades de financiamento, seja por editais, seja incentivo à cultura, né. Muitas vezes temos experiência na área cultural, né, mas é uma questão de como sistematizo isso, estruturo isso nesse formato, nessas caixinhas aí para poder ampliar as oportunidades de recursos, né. E aí, só que a gente pensa que a produção cultural não basta a gente parar na elaboração do projeto cultural, né. Uma vez que a gente consegue aí elaborar o nosso projeto, consegue ser contemplado em editais, participar de outras modalidades de financiamento, tem outras responsabilidades, né. A gente tem que executar isso, tem que fazer uma gestão do projeto, a gente tem que não só executar, mas também vai ter que prestar contas. Então, assim, nessa experiência do NAPROCULT, que surgiu para dar consultorias gratuitas para agentes, fazedores de cultura, da elaboração e prestação de contas, eram consultorias presenciais. Isso em 2018, surgiu um momento assim, que a gente brinca, né, muito em sintonia com o Corpus, que também surgiu num período tão difícil para o setor cultural, né. Então, quando a NAPROCULT nasceu, vamos dizer assim, eram aquelas ameaças de acaba com o link, volta o link, acaba com o link, e a gente sabe muito bem o que deu isso, que o link foi extinto novamente, né. E aí, o que aconteceu? Num período tão difícil, a gente ainda passou por uma pandemia. E durante a pandemia, o NAPROCULT, essas consultorias individualizadas, que eram presenciais, todas foram adaptadas para online, e a gente teve uma surpresa de ter se nacionalizado. Então, a gente, assim, a demanda por essas capacitações ampliaram. Então, boca a boca, né, gente, de grupos de WhatsApp, foram muito boca a boca. Olha, o UFRJ tem um trabalho que oferece consultoria, é gratuito, e à medida que a gente vai participando também de espaços como esse, né, de encontro, foi ampliando essa demanda, e a questão online, a gente permitiu a gente se conectar com todas as regiões do país. E o que aconteceu? Boa parte da procura eram colegas nossos, não só produtores, mas servidores, profissionais com cultura nas universidades, que queriam entender melhor, né, assim, trocar sobre possibilidades de elaboração de projetos, mas também de financiamento, compartilhar experiências, né, como é que vocês fazem aí, né? E aí, diante disso, a gente fez experiências tanto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Maranhão, Federal do Ceará, Jonas do Rio de Campos. A gente cada vez mais tem se aproximado com outras instituições para compartilhar essas metodologias, e a partir daí a gente pensou no encontro lá da Unicamp, eu propus e falei, olha gente, a gente tem aqui já uma demanda de colegas nossos servidores que buscam por esse tipo de formação. A gente pode então de repente começar, né, a pensar nessa frente de capacitação do Corpus, com esse ciclo, né, a gente começou, né, no ciclo de produção cultural, e então a gente formou uma comissão, não tinha mais um GT, a gente formou uma comissão para pensar como
peguei uma cola aqui, né? Eu quero até agradecer muito, porque quando a gente fala do ciclo, ele foi idealizado de forma coletiva. Então, assim, a Giovana, que está aqui com a gente, a Maria Lana também, a Lucila, a Claudiana, a Raquel da UFOP, a Vânia da UFPA, a Juliana Crispim, a Samira, que são pessoas assim, pequenas, e pensou esse ciclo de formação, né, de produção cultural. E aí, que pé que a gente está hoje? Né? A gente tem mais de 900 inscritos e a gente já está muito. A gente é uma comissão feminina, né? A gente já está bem ansiosa para apresentar, inclusive, no foco multinacional. Acho que isso foi o que o Fábio falou também, alguns dados, alguns indicadores. Uma preocupação quando a gente fez a inscrição era ter informações, tentar entender esse perfil que tem essa demanda, mas não parar por aí. Então, uma das perguntas que foi bem assim, estratégica para a gente foi entender, além desse ciclo de formação, né, qual outro interesse você tem na capacitação e formação? Foi uma das perguntas. E outra pergunta, que eu acho que só tende a estimular mais a potencialização das redes que a gente tem, a outra pergunta é, a sua instituição, qual capacitação e formação a sua instituição poderia contribuir? Então, a gente sabe que cada instituição, assim como a UFRJ na Procult, a gente sabe que todas as instituições têm muita potência de outros saberes similares, enfim, que possam compartilhar. Né? Então, a partir de então, qual é a ideia do foco motivacional? Estava até conversando com a Giovana, a gente já tem um trabalho para sistematizar essas informações. A gente brinca que dos 900 inscritos, a gente recebeu inscrição de todos os estados. O único estado que a gente não recebeu foi o Piauí. Então, a gente até brinca, gente, vamos fazer conexões aí, precisamos, né, aproximar mais dos nossos colegas do Piauí, o único estado que não se inscreveu nesse ciclo de formação, né? Então, gente, a gente está num momento também que eu acho que eu queria falar um pouquinho, trocar aqui com o Fábio, com todo mundo, que tem uma demanda grande para que a comissão que foi criada para entregar esse curso, está sendo concluído o curso, a gente está tendo uma grande demanda para que tenha continuidade, né? Assim, que a gente pegue agora e avance para outras formações. Tem pessoas interessadas que preencheram o formulário de inscrição para participar da comissão, para se ampliar isso. Mas não é uma decisão nossa, acho que é uma decisão coletiva, que eu acho que vai até para a pauta do nacional, né? Para que a comissão, talvez volte a ser o GT, ou seja uma outra comissão, né? Para outras realizações, e principalmente para que a gente avance numa perspectiva de, a partir dessas informações, de demandas que a gente já recebeu por novas capacitações, informações, e a partir dos dados que a gente tem de instituições que já estão interessadas na oferta, né, de programas, de qualificações, a gente já consiga fazer novas ações como essa, né? Então, coloco aqui super à disposição para a gente trocar. Acho que tem essa formação, a gente já tem live, enfim, feito online, mais de 1000 visualizações. Então, isso é muito legal, que sinaliza que a gente não tem só 900 inscritos, são pessoas que efetivamente estão participando. A gente criou um material no Google Drive também disponível para qualquer pessoa poder baixar, e isso está retroalimentando nossas trocas. Muitas pessoas que vêm para a Procult comentam do ciclo de oficinas, como também pessoas que estão participando do ciclo das oficinas que passam a conhecer na Procult. Então, essas trocas vão se potencializando. Até o momento, a gente tem um retorno muito positivo, pessoas que muitas vezes não tinham acesso a essas informações, né? E a gente trocando ali. É muito legal ver que no próprio chat as pessoas vão se respondendo, vão se ajudando, vão se interessando mais por entender quais são esses mecanismos. Então, eu me coloco aqui à disposição para a gente trocar sobre isso. Acho que no momento a decisão, né, é a gente pensar, talvez para o nacional, Fábio, que vai dar aqui as orientações, como que pode ser os próximos passos, mas o retorno que eu gostaria de deixar muito bem registrado é que foi um sucesso, está sendo um sucesso, não só em termos quantitativos, mas em termos de qualidade de troca. Eu acho que sinaliza como que a atuação em rede, essa iniciativa só está sendo possível porque estamos atuando em rede. O Na Procult é uma ponta, o UFRJ é uma ponta que está participando com
Giovana, a gente tem a Maria Ana, da Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem a Raquel, da UFOP, acho que falei certinho, acho que é da UFOP, estou falando aqui, gente, somos muitas, né? E representando várias regiões aqui do Brasil. Então, isso só está sendo possível porque cada uma está contribuindo muito, assim, seja na parte da produção técnica, seja na parte da criação dos formulários, de inscrição, na parte da lista de presenças, controle, mediação de chat, dessas trocas, respostas também, que vão para além da atividade online. Então, acho que é isso. Eu sou muito acelerada, gente. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu deixo aqui à disposição e quero fazer esse agradecimento muito especial. Então, as minhas colegas, que para mim já são amigas, Giovana especialmente está aqui, são muitas, esse trabalho é feito de forma coletiva, colaborativa, e só é possível por isso, porque a gente está fazendo em grupo, tá? Em rede. E acho que outro agradecimento que eu queria deixar para a pessoa que não está presente aqui, mas que foi muito importante nesse processo da minha reaproximação, né, Fábio? Que é a Camila, que é minha colega produtora cultural na FRJ, no Fórum Ciência e Cultura, ela que me puxou praticamente pela mão para ir para a Unicamp, vamos, isso foi muito importante. E aí, eu queria encerrar só para sinalizar essa história, que quando eu encontrei com a Camila, a gente atua no FRJ, né? A gente é produtora cultural, mas a gente atua em unidades, setores completamente diferentes. Ela atua no Fórum Ciência e Cultura e eu atuo na própria Engenharia de Extensão. Quando o Fábio fala sobre essa dificuldade na sistematização de dados, uma das dificuldades que a gente tem na UFRJ, que outras instituições têm também, é que muitas vezes a cultura ela está sendo desenvolvida, muitas ações sendo desenvolvidas em vários setores de forma externa, mas que muitas vezes dentro da universidade não tem como. E em 2018, lá no Erecult, em Salvador, eu lembro que eu participei de uma reunião com a CUT, e se não fosse aquela reunião, a Camila, a gente não trocaria. Olha que loucura, a gente dentro da mesma universidade, a gente sendo produtora cultural, ali foi um dos espaços que a gente mais se aproximou com trocas mais qualitativas. Na universidade, quando a gente está dentro daquela correria, daquelas demandas, a gente tem espaços distantes, afastados. E vejam, aquele ponto, o Corpus, lá em 2018, dentro do Erecult, no ano passado, a gente na Unicamp, no Encontro Nacional, se materializou esse ciclo de oficinas. Então, eu só estou contando um relato da vida real, né, dessa experiência, que a gente atuando nas nossas universidades, a gente entende que existe muitas vezes um atropelo de prioridades, dependendo de cada gestão que vai entrando, vai mudando, são atropelos. E quando a gente tem espaços como o Corpus, espaços que nos representem, ajuda a gente a ter prioridades, a gente saber quais são as prioridades, a gente ter espaços de qualidade para trocar e frear alguns atropelos, né? Assim, e principalmente a gente se sentir representado. Então, acho que isso é muito importante para que espaços como o Corpus, eu fico muito feliz de ver como cada vez mais está sendo fortalecido. E eu acredito que essas ações de formação, elas tendem a potencializar ainda mais, porque abrem as nossas conexões com pessoas que muitas vezes estão fora da universidade, ou estão dentro da universidade, mas não sabem nem o que a gente está fazendo. Então, acho que a partir do Corpus, desse ciclo de oficinas, eu acho que é um exemplo de como a gente já vai conhecendo novos colegas, vai aproximando mais pessoas que podem estar fortalecendo essas ações. Então, acho que é isso, gente. Espero que tenha contribuído de alguma forma, coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. E a ideia é que no Corpus Nacional a gente já apresente esses dados mais sistematizados, contar aqui com a orientação do Fábio, que agora está nessa frente aí dos indicadores de dados, também convocar quem quiser participar da comissão. A gente está nesse momento de encerramento desse ciclo, faltam 2 encontros, deixar o convite para vocês também. Os 2 últimos encontros ocorrem agora em junho, sem ser a próxima quinta-feira a outra. Olhando para a Giovana aqui para pedir uma foto. Acho que sim, fez aqui para mim. Mas qualquer dúvida na página do Corpus tem lá o cronograma, dá para ver direitinho. E no canal do Corpus no YouTube é o nosso ponto de encontro, quinta-feira, às 19 horas. Tá bom? Eu acho que é isso, gente. Só já, desculpa, Roberto, antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu só já responder a provocação então, da Marise. Lógico, o Corpus tem total interesse de que esse projeto de
formação, de qualificação continue. A forma como isso vai se dar, a gente ainda vai discutir, mas com certeza isso vai ter continuidade. Vamos fazer outros ciclos, vamos pensar em outras formações. A gente está agora, um grupo do Forgut está pensando algumas pequenas alterações no regimento, porque a forma como hoje está funcionando na prática não necessariamente é o que está escrito no regimento. Então essa questão dos programas, por exemplo, o regimento não prevê. E aí a gente vai ver qual é a melhor forma, se é a recriação de um GT ou se é a formalização de um programa, mas sim, com certeza a gente vai ter continuidade nisso sim. Bom dia, Roberta, Instituto Federal do Mineiro, e a minha pergunta é para a Marisa. Dentro dessa capacitação que vocês estão dando toda semana, o que você vê que é a maior dificuldade? Quais têm sido as maiores dificuldades dos nossos colegas que estão fazendo essa capacitação e o que você acha que dentro das instituições pode ser feito para suprir essas necessidades? A gente faz uma bateria que pode ser mais dinâmica assim, né? Então, obrigada aqui pela troca, né? Bom, eu acho que quando a gente recebe, a gente tem feito esse ciclo, tem diferentes, a gente vê que existe uma distância entre algumas instituições em termos de formação. Muitos colegas nossos não tiveram acesso a uma formação mais especializada na área de produção e gestão cultural. Então, eu acredito que primeiro, pelas trocas que a gente tem tido, né, acho que uma das demandas que a gente mais recebe em termos de informação mesmo, antes da formação, é informação sobre o que está acontecendo no setor cultural, em termos de políticas públicas, de oportunidades, como que eu fico sabendo, né? Acho que esse é um passo inicial. A outra grande demanda é por elaboração de projetos. A gente até brinca falando que muita gente fala do dinheiro, né? Como que a gente consegue recurso, mas a gente tem que voltar uma casinha, porque a gente entende que muitas dessas instituições, muitos colegas relatam sobre isso, não tem projetos, até para a gente entender que recurso que a gente está falando, né? A nossa instituição não tem uma estruturação, porque muitas vezes o mesmo profissional, ele lida com diversas frentes, a gente sabe disso, né? Muitos profissionais estão apagando incêndios diariamente, então são poucos privilegiados, vamos colocar assim, né? Que podem se dedicar a uma questão anterior de planejamento. Então, essa demanda de planejamento, até para a gente pensar ano que vem, para a gente realizar o nosso calendário de ações no ano que vem, como que a gente pode pensar num plano de captação de recursos para essas ações no ano que vem? A gente volta, então preciso ter projetos para essas ações, e muitas vezes não tem projeto, sabe? O projeto ele é criado quando abre um edital e as pessoas vão fazer aquilo faltando 2 dias, não por, até um termo que uma colega falou hoje, né, que eu achei engraçado, preguiça, né, assim, muitas vezes não é por preguiça e tal, é por uma questão de apagar incêndios diariamente, de realidade. É um profissional que ele tem que se desdobrar em produzir o evento, em prestar contas, muitas vezes atender, apagar incêndios de outras unidades, né, de outros espaços. Então, acredito que a dificuldade de planejamento recai muito sobre essa questão de equipe, mas também, dependendo das regiões, tem uma dificuldade maior de acesso a informações também na área. Então, se eu tivesse que falar qual é a maior demanda que isso tem, eu acho que é de como que eu elaboro o projeto, eu tenho tempo para isso, e ter acesso, sim, a essas informações de como que eu elaboro o projeto, para então chegar na segunda dúvida, que é a que mais bomba: como que eu consigo dinheiro? Eu posso colocar meu projeto na Lei Rouanet? Eu posso me inscrever na Lei Rouanet? Não posso? Tem que ser fundação. Minha fundação pode? Não pode? Eu, como pessoa física, sendo técnico ou sendo docente, quais são as estratégias que eu tenho de viabilizar meu projeto cultural? Acho que são as dúvidas que estou tentando trazer aqui, as dúvidas que mais têm bombado até agora, né? Olá, bom dia novamente, bom ouvir vocês. Bom, a minha pergunta, eu acho que ela é mais direcionada ao Fábio, e
também, não necessariamente para a gente deliberar aqui nesse contexto, mas pensando um pouco sobre a mesa de abertura, especialmente a fala do Geraldo, do nosso colega do Ministério da Cultura, e os dados que o Fábio compartilhou com a gente, as informações sobre o observatório e essas dinâmicas, e aí ficou martelando na minha cabeça agora essa retomada, essa possível retomada do Mais Cultura nas universidades. E quando ele disse que esses planos que já estão lá com eles disse até os números, né? Então, X planos que estão aqui e eles serão retomados. E a gente falou um pouquinho sobre isso também, sobre a problemática de retomar esses planos, porque muitos desses não são planos efetivamente, mas um conjunto de desejos, de ideias em relação aos setores de cultura das instituições, muitos deles elaborados sem diagnóstico prévio, sem conhecer de fato o contexto, e pensarmos nele numa escala temporal, de lá, de quando esse programa foi descontinuado até hoje, as instituições também mudaram. Porque a cultura é dinâmica, as instituições são dinâmicas e a realidade hoje certamente é outra. Daí eu fiquei pensando, se não seria interessante, Fábio, o Forcult se manifestar formalmente, e aí eu acho que não dá para aguardar, por exemplo, a Assembleia Nacional para tirar isso como uma deliberação, talvez levar isso para a reunião colegiada da diretoria da Coordenação Nacional, mas de fazer um comunicado ao Ministério e colocar o Forcult à disposição para pensar com eles essa possível retomada do programa. Talvez com uma comissão, um grupo de trabalho que vá contribuir com o Ministério nesse processo. Sabemos que essa articulação pode se dar também por meio da DIFES, por meio do FORPROEX, alguma coisa nesse sentido, mas existe uma questão, que nós também já levantamos isso algumas vezes, que esses outros fóruns não congregam um conjunto das instituições públicas do ensino superior, e aí a gente está falando das estaduais também, nesse caso, o próprio programa não contempla no nome os institutos, só as universidades, enfim, isso só para começar o arco dos problemas aí, né? Temos vários aí em relação a esse programa, mas pensando nesse observatório, quanto esse espaço que está de fato atento a essa dinâmica de funcionamento dos processos de gestão da cultura das instituições, talvez seja oportuno a gente se colocar formalmente à disposição para rever esse programa junto com o Ministério. Enfim, não é exatamente uma deliberação para tirar agora, mas eu gostaria de te ouvir também sobre essa perspectiva. Sempre que eu falo sobre a criação do Forcult, sobre a história do Forcult, eu sempre contextualizo ele muito vinculado ao Mais Cultura nas universidades. Lógico, não só ele, tinha vários movimentos a respeito dessa questão da cultura nas universidades acontecendo na época, mas o Mais Cultura nas universidades, por oferecer o repasse de verbas, e aí cai nisso de que todo mundo está ali esperando quando surge uma oportunidade, né? Apareceu uma oportunidade de verba, aí todo mundo corre de última hora para escrever os projetos, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então tinha as conversas, tinha um certo movimento, mas que quando veio Mais Cultura nas universidades, as instituições falaram, nossa, agora a gente precisa correr para fazer. Então, por isso que a gente tem esses números. Em 2017, foi logo depois do Mais Cultura nas universidades, ainda não tinha órgãos de gestão da cultura nas instituições, institucionalizados mesmo, e hoje a gente tem, porque isso foi um processo que começou na grande maioria das instituições ali, no Mais Cultura nas universidades. A criação de política, a criação de plano, a criação de um órgão institucionalizado, começou naquele momento. Foi isso que impulsionou que isso se espalhasse pelo Brasil, né? Lógico que a gente tinha algumas exceções de instituições que já trabalhavam nessa questão da gestão cultural anteriormente. E aí sim, esses planos que estão lá foram planos, se não todos, mas na sua grande maioria, escritos de última hora, de
uma maneira bastante verticalizada, então foi a instituição que pensou e criou como aquela gestão da época entendia que devia ser o plano de cultura. Então, a gente, hoje, o Forcult tem um documento orientador para a criação de políticas e planos de cultura e que bate muito na tecla de que essa construção tem que ser horizontalizada, tem que ser debatida com a comunidade interna, com a comunidade do entorno, do território, né, onde as instituições estão instaladas. Então, esses planos todos precisam ser revistos. Hoje a gente já tem muitas instituições com seus planos instituídos e que podem ser apresentados já como uma nova chamada de Mais Cultura nas universidades. Tem outras que ainda não, talvez um novo Mais Cultura impulsione também um novo movimento de criação de planos, que a gente espera que não seja agora escrito de última hora só para atender a chamada, mas que seja de fato debatido nessa perspectiva da horizontalidade. Eu já, depois da fala do Geraldo, eu fui conversando com ele a respeito disso. Já coloquei o Forcult à disposição para participar de todas as discussões. A gente sabe que tem uma questão aí hierárquica, institucional. Então, a Andifes que fala pelas universidades e o CONIF pelos institutos, né? Então, quem oficialmente eles consultam para isso são essas duas instâncias, mas a gente está buscando esse lugar, a gente está tentando forçar até uma entrada nesses campos de diálogo para o Forcult ser ouvido, porque a gente sabe que não tem ainda hoje um colégio de cultura na Andifes, no CONIF, então quem fala isso são os pró-reitores normalmente de extensão, né, que leva essa pauta da cultura. Não são todas as instituições que a cultura está vinculada à extensão. Então, o Forcult é quem agrega realmente as pessoas que estão, também essas pessoas que estão na gestão, esses dirigentes da cultura, mas também aquelas pessoas que estão na ponta e que entendem muito melhor as dificuldades e as possibilidades, as realidades de cada instituição para poder oferecer subsídios para a criação desses programas. Então, está anotado aqui como uma tarefa, a gente vai conversar, acho que depois desse encontro aqui tem tanta coisa para a gente conversar ali, da coordenação, da diretoria, mas eu acredito que seja um caminho sim se colocar à disposição para oferecer então essas informações, essa rede, essas pessoas que participam do Forcult, que têm todo esse conhecimento para a criação do novo Mais Cultura nas universidades. Vou pedir só para complementar, metendo aqui, a dúvida não foi para mim, né? Mas eu até separei aqui uma informação que o Mais Cultura nas universidades, né? Eu me sinto aqui mais à vontade para falar, porque a minha dissertação de mestrado foi de cultura e universidade para mais cultura nas universidades. Eu acho que a gente está num momento muito estratégico para a gente se preparar, né, ter esses planos, né, bem definidos e principalmente para a gente ocupar espaços que são espaços cirúrgicos para tomar as decisões em termos de políticas culturais, né? E aí eu trago aqui, e é fundamental a gente pensar que a gente tem essa curva também de aprendizagem. E lá na dissertação, quando eu fiz essa pesquisa, o que é de cultura e universidade para mais cultura nas universidades? Em 2010, quando estava na segunda gestão do Gil, que o Juca fechou, né, como ministro, naquela primeira gestão no segundo mandato do Lula, ele criou uma portaria que era cultura e universidade, em 2010, em junho de 2010. E naquele momento, essa portaria foi criada pelo Ministério da Cultura, sem a articulação com o Ministério da Educação. E qual foi a grande questão? O Ministério da Cultura sozinho não pode falar sobre políticas culturais para as universidades. Então, teve uma evolução à frente no outro mandato, né? A gente teve a portaria Mais Cultura nas Universidades, que também surgiu
diante de um contexto de mais cultura nas escolas. Então, tem mais cultura nas escolas, aí tem mais cultura que fortaleceu muito essa aproximação do MINC com o MEC, e aí a gente tem a mais cultura nas universidades. Então, que já foi feito de uma forma mais articulada, mais integrada no MINC com o MEC. Né? Então, a gente já tem aí uma curva de aprendizagem, né, de algumas questões. E aí, só a título de curiosidade, quando o Lula foi eleito em 2003, teve um fórum, a Universidade Pensa Brasil, lá na UFBA, em 2003. Nesse fórum, teve um documento que foi produzido, que eu tive muita dificuldade na época de acessar, que era um documento justamente sinalizando as demandas, as grandes demandas que as universidades tinham naquele momento, as instituições de ensino, né? E aí, eu queria só falar esse trechinho para a gente, que diz o seguinte, ó, a situação atual, 2003, tá? A situação atual vivida pelas universidades federais nesse âmbito é dramática. Sucateamento dos seus equipamentos culturais, dificuldade de financiamento de atividades de arte e cultura, carência de pessoal docente e técnico especializado para a manutenção de seus corpos permanentes de arte e, sobretudo, a falta de uma política clara dirigida às universidades nessa área por parte do governo federal, particularmente agravadas a partir da separação dos Ministérios da Educação e da Cultura, aos quais essas instituições são indissocialmente ligadas. Então, se a gente olha esse trecho, parece que a situação foi muito parecida, né? O que muda fundamentalmente é que, ao longo desse percurso, foram muitas tentativas, a gente tem um histórico de ações, tanto de portarias interministeriais, programas que foram criados, cada instituição, como o Molina falou, né, tem dinâmicas que foram sendo alteradas, e eu acho que é um momento fundamental da gente recuperar isso para não partir do zero. Existe essa curva de aprendizagem, a gente não está partindo do zero na mesma situação que a gente estava em 2003. Embora, pegando esse trecho, parece que é a mesma situação em que nada mudou. Mas quem viveu sabe que ao longo desse histórico, a gente não está na mesma estagnado em 2003. Muitas coisas foram feitas, retrocessos, e agora a gente pretende voltar a ter avanço. E só, desculpa estar me alongando, mas eu acho que é uma contribuição até nessa questão dessas próximas articulações. Tem uma questão muito interessante também, que a gente não encontra, ela extrapola as portarias, a legislação, que foi feita a partir de uma articulação da Andifes com o ForProex, que permitiu a gente ter uma pessoa representando, na época era a extensão, né, do ForProex, no Conselho Nacional de Política Cultural, a partir de um entendimento de que seria mais qualificado a ter alguém da Andifes no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Então é muito interessante a gente rever essas composições. Como é que está a composição do Conselho Nacional de Política Cultural? Quem está falando, está representando a gente lá? E aí, isso, trago até um trechinho aqui para vocês, prometo que eu vou encerrar por aqui, tá? Mas que diz o seguinte, olha só. Aqui. Isso está na minha dissertação, tá? Por isso eu não estou me citando, mas só para dizer. Para fins desse estudo, ressalta-se o reconhecimento dado à Andifes como um dos novos representantes integrantes do plenário do Conselho Nacional de Política Cultural. Significa afirmar que instituições federais de ensino superior, representadas pela associação, passam a ser legitimadas a atuarem como sujeitos, agentes propositivos em busca da finalidade do Conselho, que é na responsabilidade de formular políticas públicas para o desenvolvimento e fomento de ações culturais no território nacional. E aí, gente, para acontecer isso, foi graças a uma outra pesquisa de doutorado, que eu coloco aqui, ó, a autora da Talcred, né, Patrícia Duarte, descreve o empenho pessoal, está no texto da tese dela. A autora Patrícia descreve o empenho pessoal do professor Alberto Ferreira Rocha Júnior, professor Tibagi, que ao saber que a Andifes não tinha indicado o nome dos representantes para ocuparem o assento previsto no Conselho Nacional de Política Cultural, consegue garantir que o ForProex participe efetivamente das reuniões do Conselho como representante oficial da Andifes. Então, só estou sinalizando isso, que como a gente tem que estar muito atento a esses espaços, e até na dissertação, depois eu posso disponibilizar, eu faço até uma história, como que a questão da educação vem sendo apresentada dentro do Conselho Nacional de Política Cultural e como que a gente conseguiu ter um representante
importante ali. Isso extrapola os documentos, os instrumentos legais, a partir de articulações como essas. Então, acho que só reforçando, então, o que Molina falou, né, esse pedido para Fábio, como que é importante a gente aproveitar esses espaços e não deixar que pessoas que não tenham vínculo ou envolvimento com a área da gestão cultural, mas infelizmente muitas pessoas nomeadas institucionalmente não têm esse vínculo, esse envolvimento, acabem desperdiçando espaços como esses, né? Então, se não quer ocupar, não quer indicar, por favor, a gente quer. É basicamente isso, tá? E eu acho que é só para reforçar como que é importante até nessas falas a gente recuperar esses planos, a gente recuperar o que já foi feito de articulação, para a gente ver o que funcionou, o que não funcionou e já dar proposta já baseada aí nessa curva de aprendizagem, tá? Eu falei muito, roubei aqui o tempo de fala, pergunta. A título aí de contribuição, eu gostei demais da fala da Marise, quando ela problematiza, sempre problematizando no sentido de dar sugestões, de avançar. Essa é a verdadeira problematização, né? Não para ali na ferida, né? Ela vai além. Muito bacana. Eu quero dar uma sugestão. Só mencionar rapidamente que acho assim, a articulação, pelo que eu estou vendo do nosso encontro, eu acho que é a palavra-chave do nosso encontro. É o conceito-chave. Ele é assim, ele fundamenta e ele é a solução. Na fala do Molina, na fala do Fábio, na sua fala, você usou várias vezes a palavra articulações. E aí eu puxo uma coisa prática, que é o seguinte: quando o Fábio diz que vai encaminhar propostas, vai levar ao Fórum Multinacional, o Molina dando sugestões da forma de fazer contato, fazer essas avaliações, eu me remeto ao quê? Ao GT Parcerias. Vamos passar trabalho aqui para a nossa amiga. Não é a ela, não é a Gabi, é o nosso GT. E eu acho assim, o nosso GT, que a gente já, a Gabi, quando fez a apresentação, ela já chamou para isso, que a gente pretende fazer, não sei se a gente vai chamar que documento é esse que a gente pretende fazer, seria um mini plano, talvez, um plano síntese, né? De que a gente tomando consciência da missão do próprio GT. E aí, reforçando a continuidade do GT, que a Gabi comentou comigo, que ele foi um GT que foi criado de uma maneira provisória. Isso lá atrás. Eu vejo cada vez mais sentido dele existir. Inclusive, assim, outro conceito-chave do Fórum, a questão da participação. Cada vez mais. A Marise vem com um projeto que tem uma singularidade e, de repente, ganha força no Fórum. É outra coisa. O Fórum está existindo para fortalecer e vem de dentro as singularidades da universidade. Muitas vezes, também, outra coisa que eu percebi aqui, muitas falas, os preguiçosos aí vêm, são queixas de cada um, a nossa missão, né, militante e hercúlea, nós merecemos homenagens, todos nós, porque a gente faz as articulações dentro da universidade e apanha demais. A gente, de teimoso, nós trabalhamos de teimoso. Eu entrei em 92 na universidade, eu estou há 30 anos, às vezes apanhando, às vezes apanhando mais, às vezes apanhando menos, mas produzindo. Então, eu tenho essa visão, né? Uma das palavras-chave, né? Participação dentro do faculdade. Cada grupo, eu chamo atenção para isso. Fábio, por favor, na solicitação, né? Eu tenho feito isso, mas muitas vezes nós somos muitos grupos e atentos para as nossas regiões também. E quando você vai, outra sugestão, que a partir daqui, não só apontando, mas sugerindo, a partir daqui, cada um faça as suas anotações, cada grupo, conjuntamente, e envie, contribuindo com essa tua fala lá com o pessoal do Ministério. Nunca esquecendo do grupo, porque daqui pode sair sacações de cada um aqui. A gente não vai saber o que está passando na cabeça de cada um, vai dar tempo de conversar. Então, que cada um faça as suas anotações
e envie para a Molina, para você, para o Nacional, para vocês considerarem essas contribuições dos grupos. Nunca esquecendo disso. A coisa da participação, nunca esqueci disso. Claro que acontece, mas a própria participação tem limites, é muita gente, é muito trabalho, etc. e tal. É uma batalha também. Mas voltando, a última coisa também, Fábio, só também vendo o seguinte, você significou essa pessoa Paulo Pires, é isso? Paulo Nunes, desculpa. Eu assisti parte da fala do Paulo. Eu posso estar equivocado com todo o trabalho do Paulo, mas eu acho assim, tem um caráter no trabalho do Paulo que eu me ressinto. Por quê? Essa avaliação aí tem a ver com as nossas análises também. O que a universidade produz, aí para o Fabrício também, que eu gostaria de ouvir, o que a UFM faz em termos de cultura. Eu posso dizer que aqui, nós estamos aqui no Museu do Dinossauro, né? No Jaubar, né? Aí nós somos um espaço X, Y, o professor tal apresentou, é uma diversidade, nunca esquecendo disso. Então, eu posso dizer que a Universidade Federal do Triângulo Mineiro é um museu dos dinossauros, eu posso dizer que é o fulano, que é o setor tal, é a somatória. Então, eu achei que quando a gente é perigoso essa análise do que é uma universidade, até a gente me remetendo também a Marise, a Camila está lá no setor, a Marise está no outro, todos nós, o Fábio está na Unicamp no setor, em trocentos setores, essa visão mais assim, oficial de um setor é complicada. Eu sempre chamei a atenção desde o início do faculte, e quando as nossas mensagens fossem enviadas para a universidade, que entrassem pela reitoria também, que entrassem pela reitoria e que entrassem pelos centros, porque as pessoas não ficam sabendo. Então, tem pessoas assim que estão lá na Universidade na Federal, nós temos uma Big Boom, nós temos uma orquestra que funciona há 400 anos. Eu não tenho certeza se as nossas informações chegam lá. E o pessoal tem uma memória, o pessoal tem uma história, o pessoal carrega a universidade em termos de representação. Então, fica muito atento nós do faculte quando chegarmos às universidades. Não só o faculte como um todo, como nós militantes. Eu sempre tento dentro da universidade fazer, estou falando com a reitoria direto, fazer a tal de articulação, para encerrar minha fala. Nós somos articuladores dentro das nossas universidades. Lembrar sempre, todos nós do faculte, que nós temos essa missão. Para finalizar mesmo, voltando ao grupo do GT Articulação, a gente trabalhar bastante para tentar colocar isso como um horizonte. Nós todos, né, somos articulados dentro da universidade e desarticulados às vezes, numa gestão. Nós somos super participantes, outras gestões nós somos menos participantes. É isso aí. Vou deixar esse recadinho aí do nosso grupo GT Articulação para ele não morrer, para vir mais gente, para articular os outros GTs, para a gente crescer. Tá. A gente já conversou sobre essa provocação, esse incômodo que você ficou com a apresentação do Paulo lá no evento da UFSCar, né? Assim, acho que a pesquisa dele tinha um caráter que estava dentro daquilo que ele gostaria de estudar, né? Lógico que a gente entende, e eu estou numa universidade em que a questão da cultura está espalhada em diversos órgãos. Até quando eu falo, por exemplo, que a orquestra da Unicamp e os corais da Unicamp não tem nenhuma vinculação com a diretoria de cultura, né? E tem uma série de outras pessoas que trabalham com gestão e produção cultural na Unicamp que não tem nenhum tipo de vinculação institucional com a diretoria de cultura, mas eu acho que quando a gente conversa a respeito dessa questão da institucionalização da cultura dentro da universidade, é aquele órgão, se você perguntar para o reitor, quem que cuida da cultura dentro da sua instituição? O reitor vai falar, olha, que é a pessoa responsável para pensar, para gerir a política, ou se não tem política, para pensar a cultura dentro da instituição, é o órgão tal, é fulano de tal. Né? Então é esse órgão que foi o que o Paulo pesquisou, e é isso que esse levantamento que a gente fez através do observatório agora também verificou.
Tem algumas exceções. A FRJ, por exemplo, a gente entra no site da FRJ e a gente não entende quem é que cuida da cultura lá dentro. Se é a Pró-Reitoria de Extensão, se é o Fórum de Ciência e Arte, acho que tem um órgão também dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Mas assim, eu acho que a grande maioria das instituições, eu acho que a UFRJ também internamente deve ter um entendimento de que, tipo assim, se a gente vai falar então da política, quem deve desenvolver a política, quem deve cuidar da política é tal órgão. E que se a gente vai perguntar para o reitor, ele entende que seja aquele órgão. Então esse o lugar que a gente pesquisou. Por quê? Porque isso é importante para que as discussões que a gente faça aqui, as decisões que a gente tome e que a gente encaminhe para as universidades sejam de forma aplicada. Né? Então, se a gente enviar, por exemplo, lá na Unicamp para um núcleo de pesquisa que cuida da orquestra, ele não vai conseguir institucionalizar isso dentro da universidade. Tem que ser através da Reitoria de Extensão e Cultura. Né? E as informações chegar, né, nessas outras pontas que existem dentro da instituição, acho que depende de cada um de nós. Né? O Forcult não consegue mapear todos os setores da Unicamp que trabalham com gestão e produção cultural. Então, assim, a comunicação para esse órgão, que é um órgão institucionalizado dentro dessa perspectiva, e ele tem que ter a responsabilidade de informar para os outros órgãos dentro da universidade o que está acontecendo, o que está sendo discutido, convocar não, mas convidar a participar. Então, dentro da Unicamp a gente tem pessoas de outros órgãos que participam das discussões do Forcult, dos grupos de trabalho. Né? A Giovana, por exemplo, é da Faculdade de Educação da Unicamp. Não tem nenhuma vinculação com a Diretoria de Cultura, com a Reitoria de Extensão e Cultura. Mas ela ficou sabendo do Forcult, ela se interessou em participar, ela traz um pouco das discussões que são feitas também ali na ponta, na organização de eventos dentro de uma unidade de ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, acho que isso é um pouco do papel de cada um de nós também, fazer essas informações se difundirem dentro das nossas instituições. Mas obrigado pelas provocações. Acho que suas provocações são sempre bastante importantes para fazer a gente repensar muito o caminho que a gente está trilhando. Bom, um debate tão bacana, né? Gostaria até de ter mais tempo para poder explanar, mas eu vou trazer alguns recortes do que eu tenho experienciado, vivenciado, aprendizado, e também ouvido muito os que têm passado pelo nosso Forcult, principalmente na fala do Geraldo, representante do Ministério da Cultura, assim como o José Júnior, que é o representante da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Eles enxergam que as universidades, de fato, é quem estão na ponta realizando cultura. São eles que chegam, porque eles que estão no território. Então, sair uma política cultural de âmbito federal para chegar, digamos, nessa dimensão continental que é o Brasil, eles não têm como, a não ser via universidade. Muitas das prefeituras também são engessadas, então como se chegar até lá? Então isso eu entendo que é um ponto muito fortalecedor para nós, em virtude que eles contam com a universidade para poder alcançar essa dimensão territorial do país. E o fato interessante é que numa das conversas com o Geraldo, Fábio, ele falou que já externou esse convite para você e ele garantiu, é que você, Fábio e Molina, estarão nesta comissão a partir do dia 13 ou 14, no seminário nacional, em Brasília, provocando a discussão disso tudo. E aí eu trago, dentro desse fortalecimento do Forcult, até mesmo na esfera estadual, o José Júnior, que é o nosso contato direto na Secretaria Adjunta. E ele também se coloca à disposição. Além disso, nós já temos a Dandara, que infelizmente por uma agenda maior ela não vai poder estar conosco, mas ela mandou uma mensagem, e eu e a Cidinha vimos hoje às 5 horas da manhã, ela também reassumindo esse compromisso de estar debatendo com vocês lá. E aí eu vou trazer até uma fala dentro da discussão do Faroeste, muito interessante, que eu concordo plenamente com o professor Helder, o nosso coordenador nacional da extensão, que trabalha diretamente com o Molina, tem um apreço muito grande, e viu o Molina, que é o Helder Leitor da UFO, pela capacidade dele, de visualização e compreensão da Universidade de Inserção Territorial, e
E essa fala, ele insiste muito dentro do FortOeste, e eu compartilho com vocês nesse sentido, né? Ele não aceita que a extensão universitária ela seja financiada por editais, por concorrências, porque nós não estamos aqui com as universidades para estar competindo uma com a outra, e aí nós somos desleais nesse sentido que nós temos universidades mais estruturadas, menos estruturadas, mais novas, menos estruturadas. Nós não estamos aqui para competir, mas sim para compartilhar e trabalharmos junto, integrado em rede. Então ele bate e tem debatido muito isso na Andives, e principalmente no Ministério da Cultura, Educação e vários outros representantes, que ela tem sim que ser financiada diretamente por projetos e planos de trabalhos de adesão. Então, eu entendo que somente dessa forma eu acredito que nós conseguiremos integrar principalmente a cultura numa fala da Marisa que eu me apaixono muito, que é a questão da formação. Eu falo isso porque dentro da dimensão, né, da Constituição, sempre falou muito bem na palavra que eu não gosto, que é o tal do tripé, né, mas sim trazendo a dimensão ensino, pesquisa e extensão. Eu pergunto, aonde que está a dimensão da cultura nesse contexto? Ela não aparece, mas quando eu resgato o conceito extensionista, a cultura está lá. Então eu entendo que se a cultura não está sendo cumprida, nós estamos sendo inconstitucionais. Então, como nós não queremos ser inconstitucionais, nós sim devemos garantir este financiamento, né, com recursos federais ou estaduais, mas que eles sejam na forma de adesão por plano de trabalho, não por editais de competição. Tá? Então eu vejo que o nosso Forcut ele vai finalizar na semana, aliás, na data de amanhã, fortalecido pelo menos nessas três grandes esferas, desde o federal ao estadual. Eu acredito que o FAB conseguirá somar o potencial da região sudeste com as demais outras regiões, para iniciar essa interlocução, talvez com mais pessoas das demais regionais, nesse seminário. Porque quando eu coloquei a UFT à disposição, nós, até para continuarmos esse diálogo com a regional, via Monina e via você, Fábio, ele falou assim, professor Fabrício, nós teremos 5 GTs fechados, serão poucas pessoas restritas, não seremos neste momento tão democráticos, justamente para que tenhamos, né, um calendário de trabalho já direcionado para financiamento 2023.2. Então, assim, nós queremos pessoas críticas, pessoas que tenham visão e que pessoas que possam contribuir de forma imediata. Né? Então, estamos também à disposição para iniciar esse diálogo junto com vocês, frente ao Ministério da Cultura. Bom, e já que a gente me provocou, né, o que o UFT está fazendo nesse sentido, é muito legal na fala, principalmente do Geraldo, né, do Ministério da Cultura, que ele falou assim, que legal, o Forcut mesmo na pandemia sobreviveu e está na sua 6ª edição. E aí quando você percebe que a história do Forcut sai de dentro de um GT de cultura do ForProeste, e aí quando eu vejo o ForProeste, nós já estamos há mais de 50 edições, debatendo extensão universitária, nós só levamos 30 anos para poder incorporar a dimensão extensionista no processo de formação do aluno, né, da academia. Então eu vejo que vocês também têm um trabalho fantástico pela frente. E ao olhar, é impressionante como eles sistematizaram e organizaram ao longo desses 30 anos a extensão universitária nas academias. Então hoje nós temos manuais, nós temos definições, nós temos áreas de atuações, áreas temáticas, que eu não vejo que o Forcut não terá como escapar disso. Porque como vocês estão comentando, né, você tem a cultura em um determinado setor, mas o outro não entende, cada universidade trata a cultura de uma forma diferenciada. Então a necessidade dessa sistematização e organização ela é muito importante para o fortalecimento disso tudo. E agora, com uma experiência de gestor, faz 15 anos que eu estou na esfera pública e eu sou um bandeirante da educação, mas sempre estive envolvido na gestão desde o meu primeiro tempo na universidade, eu tive descanso. E aí o que eu percebi quando eu cheguei na extensão? Porque eu entrei pela porta de entrada da prestação do serviço. E hoje em algumas universidades, aí a Federal do Rio de Janeiro tem conversado com a professora Ivana, até com a professora Marinês,
Links, exatamente. Fabrício, vocês fazem prestação de serviço? Sim, nós fazemos. Não, mas... Né? Então, isso é um ponto sensível dentro da instituição, porque eles não entendem que extensão é prestação de serviço. Hoje, mais do que seguro, eu falo e poderia explicar melhor, mas não vou entrar nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando os gestores às vezes vai para a extensão e ele leva a cultura, vocês podem reparar que é a única pró-reitoria que o gestor ele tem que estudar o que é extensão, o que é cultura. Porque quando ele vai para o ensino, ele já tem claro qual é a atuação do ensino, ele tem na pesquisa muito claro a atuação da pesquisa. E na extensão, ele não sabe. Então, hoje, nós percebemos que é um retrato geral, fruto, né, de uma herança educacional em onde a extensão ela não teve em nenhum momento na nossa formação, porque para estar na academia nós precisamos de titulação, e titulação só dá o ensino e a pesquisa, então eu posso sim chegar na universidade sem extensão e sem saber de cultura, e é isso que nós temos hoje neste retrato da universidade. Então, debater o que é extensão e o que é cultura, nós precisamos pensar, e volto na Marisa a palavra formação. Hoje nós temos uma equipe de formação em extensão, mas nós não temos de cultura. Mas nós precisamos também avançar em cultura, porque está aí a acreditação da extensão, e a cultura faz parte da extensão, como eu falei para vocês, em 2019 eu até enxergava separado, hoje eu não consigo, eu não saberia fazer separado. Bom, só que se eu estou indissociável, eu tenho que pensar que eu tenho de um lado a formação, e aí onde que isso está no plano de ensino? Como que isso é retratado de forma metodológica para que a gente possa dar essa compreensão social? Ontem eu fiquei assim, fantástico a observação da Luciane, que eu não estou enxergando ela, né, do hip hop. Eu falei assim, Fabrício, você já percebeu o talento, o potencial que a cultura está dando para eles? Né? De poder de inovação, de debater em 45 segundos, de formação de problemas-chave. Imagine essa pessoa no mercado, olhar melhor no mundo do trabalho, né, em termos de criatividade, em termos de organização, né, de constituição de identidade, de postura, de fala. Né? Então, assim, você tem, digamos assim, um lado riquíssimo que nem projeto pedagógico de curso dá, né? Que é a transversalidade. Então, resgatar tudo isso era muito importante nesse sentido, tá bom? Eu acho que eu já falei um pouco demais, mas era essa mensagem que eu queria dar a vocês, e se não, ninguém gostaria de... Por favor, então. Para o Fábio, eu queria retomar a questão do Olinda de uma forma bem objetiva, porque eu acho que, bom, em 2020, o nosso grupo, nosso objetivo nacional elaborou um formulário bem extenso de identificação, né, da realidade das ilhas, e ele não foi aplicado. Aí a primeira pergunta, eu queria saber o que foi feito com esse formulário. E a segunda questão as universidades que foram contempladas com o plano original das universidades, elas têm condição de avaliar o que aconteceu naquele momento. Então, eu acho que uma possibilidade que eu sugiro é de levar para fazer essa pergunta para as universidades. Então, tipo, foi um edital lindo e uma execução péssima, né? Não veio material permanente, por exemplo. Isso de não ter material permanente, um terço do nosso plano caiu. Né? E aí a gente tem que articular todo o dinheiro de bolsa chegado um ano depois do acontecido. A universidade pagou a bolsa, depois teve que pegar esse dinheiro. Então, assim, eu acho que nós temos condição de contribuir muito para esse novo, para essa nova etapa. Inclusive, fazer o edital menos bonito, mas mais eficaz. Né? Aquele trabalho que foi feito, ele não foi descartado. Eu acho que quando a gente amadureceu um pouco mais essa questão do pensar, o observatório, do pensar, essa questão da pesquisa, do levantamento de dados, a gente deu, na verdade, um passo atrás para estruturar a forma, porque assim, você fazer o levantamento de dados e depois não trabalhar eles também não funciona muito bem, né? E aí então hoje a gente está estruturando e essa equipe, esse projeto, o programa que vai trabalhar com esses dados.
Então ele vai ser aplicado, isso está previsto. A gente tem falado, eu sou uma pessoa que, enfim, estava coordenando o GT naquela época, então eu sou bastante entusiasta da aplicação desse formulário, mas a gente precisa de uma equipe para aplicar a pesquisa com formulário, é uma coisa que exige bastante trabalho. Então, essa pesquisa, por exemplo, que o Paulo Nunes fez, ele pagou bolsistas para ajudarem nesse processo e eu acompanhei porque ele contratou bolsistas da Unicamp. Né? Então, eles ficavam trabalhando lá na minha sala, do meu lado lá. E é assim, é um trabalho de manda o formulário, não estou respondendo, manda de novo, depois de um tempo, não estou respondendo, liga. Né? Então, exige uma dedicação e depois uma dedicação à análise disso. Né? E a gente, na época, entendeu assim, a gente não tem uma estrutura suficiente para fazer isso. Então não vai adiantar a gente fazer esse levantamento agora e a gente vai perder os dados, porque daqui a alguns anos a gente vai precisar fazer esse levantamento de novo. E sim, eu acho que as instituições que participaram do Mais Cultura nas universidades precisam relatar as suas experiências. E assim, toda instituição que você fala sobre Mais Cultura nas universidades, toda instituição tem uma história para contar a respeito do Mais Cultura nas universidades. Então, eu acho que tem que ter esse espaço de escuta das instituições. Só como foi a sua experiência? Né? Você conseguiu o tempo, uma coisa que todo mundo faz, o tempo para a construção do plano foi muito corrido. Então, até por isso que veio isso construído de cima para baixo. Né? Não teria tempo hábil para você consultar a comunidade na construção deste plano, porque a democracia exige tempo. Né? Enfim, e várias outras dificuldades, a questão do repasse da verba que não veio, e como isso impactou dentro da instituição, enfim, isso é uma coisa que com certeza vai ser colocada e já me comprometo aqui em levar essa questão de que as instituições que participaram precisam ser escutadas no processo da construção do novo Mais Cultura nas universidades.